Nós vamos gravar aí, pelo menos a parte inicial. Então, repito, essa apostilinha que tem de exercício é só, vamos dizer assim, um norte para a gente, porque, na verdade, o que interessa é essa viagem que a gente vai fazer. Tá? Eu tirei 2 fotos da mesma página, que legal. Belezinha, não tem problema. Bom, então primeiro nós vamos fazer uma viaginha sobre os movimentos retilíneos. Vai ter uma hora que a gente vai entrar com lançamento oblíquo, lançamento horizontal. E sempre tem aquele detalhezinho que você fala, pô, meu, isso eu tinha dúvida. Então esse é o enfoque, essa é a parte importante, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre movimento retilíneo uniforme e sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, com alguns exemplos aí da FUVEST, da Unesp e tal. Sobre o movimento retilíneo uniforme, o que nós podemos falar? Nós podemos falar que a velocidade linear ou tangencial é constante em módulo, que a aceleração é zero, porque a aceleração mede variação de velocidade, e que se eu tiver um movimento uniforme, eu estou trabalhando dentro da primeira lei de Newton. Agora a gente consegue, tá? Porque os livros e as apostilas não fazem isso. Então agora a gente consegue inserir aqui os conceitos das leis de Newton também. Então não esqueçam que a primeira lei de Newton é uma lei muito importante. Ah, é a lei da inércia. Inércia por nenhuma. É a lei do equilíbrio. É isso que interessa sobre a primeira lei. Lei do equilíbrio. Isso é que importa. Tenham isso na cabeça. E esqueçam inércia, que inércia não serve para nada. Todo corpo em equilíbrio tem força resultante zero. Força resultante zero quer dizer repouso ou velocidade constante. Então, esse é o resumo da primeira lei de Newton. Então, primeira lei de Newton significa um corpo estar em equilíbrio. Significa que a força resultante nele é zero. E aí, claro, poderia estar em repouso ou com velocidade constante. Então, quer dizer que eu posso estar andando e a resultante de força ser zero. Então, isso é uma parte teórica super importante. Belezinha? Continuando. Aqui, podemos calcular a velocidade média e a velocidade instantânea pela mesma forma. Então, como a velocidade é constante, tanto a velocidade média quanto a instantânea podem ser calculados por ΔS, ΔT. Então, à medida que eu calculei a média, eu automaticamente calculei a velocidade instantânea. Ok? E dessa formulinha, a gente deduz a função horária. Então, se a gente lembrar que ΔS é espaço final menos inicial, a gente chega na função horária do movimento uniforme, que é o sorvetinho ou sua sogra velha e tarada. Que é mais bonitinho, né? Mais fácil de lembrar. Da sogra velha e tarada. Que hoje em dia está super em voga aí. Lembrando que S0 é a posição de partida. Então não esqueçam que essa posição de partida é quando T vale zero. Então, para você ter o S0, você precisa estar com o cronômetro no zero. Tome cuidado, porque às vezes ele coloca uma tabelinha e ele não coloca o T igual a zero. Então, você tem que achar esse T igual a zero. Então, lembre que S0
é quando t vale zero. Gráficos. O gráfico de S por t é reta, por quê? Porque a função de S por t é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico é uma reta crescente, quando a velocidade é positiva, que aí teríamos um movimento uniforme progressivo. Não existe acelerado e retardado, porque não tem aceleração. Então, ele é uniforme progressivo ou ele é uniforme retrógrado quando a velocidade é negativa. E o gráfico de V por T é uma reta constante. Então, esses são os gráficos do movimento uniforme. Fiz uma observação porque isso está dentro de movimento uniforme. Então, a velocidade relativa está dentro de movimento uniforme. E a gente usa, quando a gente tem dois corpos em movimento. Como assim, professor? Eu nunca sei quando usa isso. Eu não sei quando usa isso. Já bem, se você tiver um trem, esse trem estiver passando por uma ponte, a ponte está parada. Portanto, é fácil de calcular, por exemplo, o tempo que o trem demora para passar pela ponte. Agora, se você tiver dois trens, por exemplo, em sentidos opostos, e um trem está passando pelo outro, não é tão simples como a ponte. Por quê? Porque os dois trens estão andando. Então, isso é onde a gente usa a velocidade relativa. Ou que nem aquele exercício lá que eu fiz de matemática, que na verdade é de física. De matemática ele não tem nada. Tem só o Pitágoras no fim. Dois corpos em movimento. Então, dois corpos em movimento sempre pode usar velocidade relativa. Não esqueça que quando você faz a velocidade relativa, a gente para um dos móveis. Normalmente eu falo que a gente para o de menor velocidade. Então, a gente sempre para um dos móveis e o outro que vai andar. Como assim, professor? Por exemplo, imaginem aqui que o móvel A esteja com uma velocidade de 80 e o móvel B com uma velocidade de 20. Se eu sentar aqui em cima de B, essa pessoa que está sentada aqui, como é que ela vai ver o A se aproximando? Mas essa velocidade de 80 é em relação à Terra. O cara que está aqui em cima de B, ele não vai ver o A com velocidade de 80. Então, a situação é a mesma se eu tivesse isto aqui, o B parado e o A andando a 80 menos 20, 60. Então, essa é a ciência da relativa. Você para um móvel de menor velocidade e o outro vai andar com a relativa. Então, quando eles estão no mesmo sentido, relativa VA menos VB. Quando eles estão em sentidos opostos, relativa VA mais VB. Ok? Vamos que nós temos muitas coisas legais para falar. Eu coloquei um da FUVEST aqui, bastante clássico, que é do homenzinho que está correndo para passar o trem. É o corredor da Jamaica lá. Então, ele fala que um homem corre para alcançar e ultrapassar um trem. Não está escrito aqui, mas é. A Elipe caiu? E o trem tem 100 metros de comprimento e o homem tem o dobro da velocidade do trem. Caiu, Lipe? Nossa, bugou tudo aqui, a internet tá péssima. Hoje já caiu 2 vezes de manhã. 7h30 da manhã entrando, caiu tudo. Nossa, a NET com vontade de amassar esse povo da NET. E aí ele fala que a velocidade do homem é o dobro da velocidade do trem. E ele quer saber quantos metros o homem percorre para ultrapassar esse trem. É óbvio que se fosse um trem passando uma ponte
Um homem passando uma ponte era simples, porque a ponte não anda, como eu falei. Só que aqui os dois estão andando, certo? Aqui, se você quiser adotar valor, pode, como eu falei hoje de manhã. Eu não adotei, eu coloquei com letra, mas pode adotar. Então, ele fala que a velocidade do homem é o dobro da velocidade do trem. Então, se a velocidade do trem é v, do homem é 2v. E aí, o que a gente faz? Vamos fazer a relativa para parar o trem. Então, faz a relativa, como eles estão no mesmo sentido. Velocidade relativa 2v menos v, v. E aí ficamos com um exercício igual da ponte, porque o trem parou agora. O homem, para passar pela ponte ou pelo trem, vai andar 100 metros com a velocidade relativa. Então, o que a gente vai achar aqui? O tempo. Então, substitui, velocidade relativa é v, ΔS é 100, e aí você vai achar o tempo. Então, o homem demora 100 sobre v. Podia ter adotado o valor, repito. Podia ter posto 1 e 2, 10 e 20. E aí você quer saber quanto o homem andou. Você volta na velocidade do homem. Então, você volta lá e faz ΔS, ΔT na velocidade do homem. Velocidade do homem é 2v. ΔS eu quero saber. E o tempo a gente achou aqui, ó, 100 sobre v. Portanto, o homem vai andar 200 metros. Tem vários exercícios de relativa que são legais. Tem um que é uma abelhinha, coitadinha. São 2 trens. Esse eu não lembro de onde é. 2 trens. E aqui eles colocaram uma abelhinha, coitado. Olha que judiação. E aí a abelhinha vai e volta, vai e volta. E os trens vêm vindo. Então ele quer saber quanto que a abelhinha andou até os trens colidirem e esmagarem ela. Não lembro se é do Mackenzie, de onde que é, tá? Mas é um exercício clássico de velocidade relativa, tá? Bom, continuando. Falei um pouquinho sobre os problemas de encontro. Aí vocês vão ver que o exercício que tem lá na revisão é um problema de encontro diferente, porque a gente está acostumado com problemas de encontro com movimento uniforme. E aquele tem movimento uniforme e movimento variado no mesmo exercício. Então, é muito legal. Então, quando você tem problemas de encontro, tá? O normal da gente fazer é montar as funções horárias e igualar o SA com SB. Tá? Esse é o normal da gente fazer. Quando é os dois em movimento uniforme, até dá para fazer relativa, mas eu não vou fazer, por causa daquele lá da revisão. Então, eu fiz aqui um exemplozinho de gráfico, tá? Então, eu fiz aqui um gráficozinho com 2 móveis. Móvel A, que está em movimento uniforme, porque o gráfico é uma reta. Móvel B, que está em movimento uniforme, porque o gráfico é uma reta. Também sei que eles estão com velocidades, uma positiva e outra negativa, porque o B é um movimento progressivo e o A é um movimento retrógrado. Então, olha quanta coisa a gente tira do gráfico, né? O B partiu do menos 20 e o A partiu do 80. E o que ele vai perguntar? Qual é o instante e o local de encontro desses móveis? Que é o normal de ele perguntar. Então, eu fiz um desenhozinho aqui só para a gente exemplificar. Então, o móvel B partiu do menos 20 com velocidade positiva e o móvel A partiu do 80 com velocidade negativa. Primeira coisa é calcular essas velocidades e montar a função horária. Então, vem aqui no gráfico de A e tira os dados. Para t igual a 0, o S é 80. Para t igual a 10, o S é 60. Móvel B, para t igual a 0, o S vale menos 20. Para t igual a 10, o S vale 0. Então, montei uma tabelinha aqui só para ficar fácil.
E aí faz ΔS sobre ΔT. Para ΔS, 60 menos 80. ΔT, 20 menos 0. Velocidade tinha que dar negativo, porque o movimento está retrógrado. Velocidade menos 1. Sua sogra velha e tarada. S0, 80. Velocidade menos 1. Então, essa é a função horária de A. B. Calcula a velocidade que tem que dar positiva. ΔS, 0 menos menos 20. ΔT, 20 menos 0. Então, aqui você sabe que tem que dar positivo. Então, presta atenção para não fazer cagada. E aí, SB 20 mais 1T. Para fazer o encontro é só igualar. SA com SB. SA 80 menos 1T. SB menos 20 mais 1T. Achei o tempo de encontro. Volta em qualquer uma das duas e acho o local de encontro. Tanto pode voltar em A, quanto pode voltar em B. Tanto faz. Então, o local de encontro é 30 metros. Uma outra pergunta que ele podia fazer. Vou pegar meu pincelzinho aqui. Então, local de encontro, 30 metros. Ele podia perguntar outra coisa. Quanto o móvel A andou? Quanto o móvel B andou até o encontro? Então, o B andou do menos 20 até o 30. O B teria andado 50. E o A andou do 80 até o 30. Então, a distância percorrida por A, do 80 até o 30. Então, o A também andou 50. Beleza? Então, essa seria uma outra pergunta que ele poderia fazer. Agora vamos falar um pouquinho de movimento uniformemente variado. Tem um exercício da FUVEST bastante importante aí. A velocidade varia de modo uniforme. Então, ela aumenta ou diminui de um modo uniforme. Então, a cada segundo, ela vai aumentar na mesma proporção. Por quê? Porque a aceleração é constante. Então, aqui nós temos aceleração. Portanto, nós estamos trabalhando na segunda lei de Newton. Então, lembre, movimento uniforme, primeira lei de Newton. Movimento variado, segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Posso calcular a aceleração ainda por ΔV, ΔT? Pode. Mas eu nem uso isso aqui. Eu costumo trabalhar com as equações do MOVE mesmo. Equação de S por T. O povo fala sorvetão, mas sorvetão não dá uma ideia real da equação, né? Eu sempre falo que a melhor frase que eu encontrei até hoje foi: só volto no meio da tarde. Foi a melhor frase que eu encontrei. Não que também é excepcional, mas é boazinha. Só volto no meio da tarde. Dá para lembrar um pouquinho melhor. Porque o sorvetão a gente lembra, né? Mas acaba esquecendo o sorvetão, né? Então essa é vou ligar o carregador aqui, senão nós vamos ficar sem bateria. Essa é a equação horária dos espaços. Se eu passar o S0 para o primeiro membro, eu tenho ΔS. Ah, as fórmulas não são iguais? Cuidado, gente, não são iguais. A primeira calcula S, posição. A segunda calcula ΔS, deslocamento. Então, as coisas não são iguais. Então, eu vou usar a primeira quando eu trabalhar com posição. Eu vou usar a segunda quando eu trabalhar com deslocamento. As fórmulas parecem iguais, mas não são iguais. Tá? Continua valendo a derivada? Continua valendo a derivada. Se você tiver lá uma função de espaço por tempo, você continua podendo derivar. Não importa que você está aqui no movimento variado ou em qualquer movimento.
Então, essa equaçãozinha aqui, que é a vovó tarada, V igual a V0 mais gama T, nada mais é do que a derivada da equação de espaço. Se eu derivar essa equação, S0 vira 0, 1 vezes V0, que dá V0, 2 gama sobre 2T, que dá gama T. Então, essa equação V igual a V0 mais gama T é a derivada da equação de espaço. Torricelli fez um favor para nós, jogou essa equação dentro dessa e permitiu que a gente tivesse uma equação sem tempo. Então, quando a gente não tem tempo, para não perder tempo, nós vamos em Torricelli. A equação Torricelli é indicada quando a gente não tem o tempo, que é o V quadrado, V0 quadrado mais 2 gama delta S. E, extremamente importante, e a gente só pode usar no Move isso, a equaçãozinha da velocidade média, que além de ΔS sobre ΔT, pode ser V0 mais V final dividido por 2. Só pode usar no Move. Não pode usar em outro lugar. Aonde a gente usa essa equação? Eu fiz um exemplo aí. A gente usa essa equação quando a gente não tem o V0 e quando a gente não tem aceleração. Compensa usar essa equação do que ficar montando o sistema. Então, eu só uso essa equação nesse lugar. Não uso para mais nenhuma coisa. Então, essa equaçãozinha aqui, ΔS, ΔT, V0 mais V sobre 2 é importante nesse tipo de exercício. E onde ele cai? Principalmente no gráfico de S por T, que a gente já vai falar. Continuando, gráficozinhos. O gráfico de S por T é uma parábola, porque a equação é do segundo grau. E aí temos um ponto bastante importante, que é o biquinho de θ. O biquinho de θ, que é o vértice da parábola, é onde o móvel inverte o sentido. É onde a velocidade vale zero. Não pode esquecer isso, porque você não resolve o exercício que cai de gráfico de S por T. Então, o biquinho de θ é o vértice da parábola, que para nós é onde a velocidade é zero. Então, nós temos um gráfico de S por T e temos um ponto onde a velocidade é zero. Gráfico de V por T, primeiro grau, reta, ou para cima ou para baixo. Tá? E o gráfico de gama por T, reta também, só que constante. Propriedades gráficas, não esqueça disto aqui, eu fiz um exercício da FUVEST legal aí. Não esqueça disto aqui, que no gráfico de V por T, a área te dá o ΔS, e no gráfico de gama por T, que nem aparece tanto, parece mais o de V por T, a área te dá a variação de velocidade. Mais importante é o primeiro, tá? O da FUVEST, na verdade, acho que os dois são da FUVEST, se eu não me engano. Exemplozinho do gráfico, porque esse eu não posso deixar de fazer, tá? Esse exercício deveria sempre estar na apostila. Deveria sempre estar lá. Mas, infelizmente, não é sempre que eles colocam, tá? Então, ele deu um gráfico de S por T, pediu o valor do tesão. Quem nunca fez, se atrapalha inteiro para fazer. Quem nunca fez, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa importante, e esse gráfico é legal, caiu um também lá no Paraná, igualzinho esse, só que o gráfico era ao contrário. Não pode esquecer que no biquinho de θ a velocidade vale zero. E aí nós sempre vamos trabalhar nesse trechinho aqui, ó. Como a gente não conhece o V0 e não conhece o gama, nós vamos trabalhar nesse trechinho aqui, tá? Daqui até aqui. Vocês já vão entender por quê. Então,
Nesse trechinho, ΔS, de 15 para 16, 1 metro. ΔT, de 0 para 1, ΔT1. E aí nós vamos usar, vai dar para gravar só física mesmo. Aí nós vamos usar ΔS, ΔT, V0 mais V dividido por 2. Então, ΔS1, ΔT1, V0 não sei, e a velocidade final do trecho, por isso que tem que saber que no biquinho da θ, a velocidade vale 0. Então, com isso, a gente calcula o V0. V0 vale 2. Então, esse é o lugar onde eu aplico essa equação. Não uso em mais nenhum lugar. Nenhum exercício mais de move, eu uso ela. E aí você vai na vovó tarada, substitui, para tempo 1 a velocidade vale 0, que é onde inverte o sentido. V0 vale 2, aí você vai achar a aceleração. Aí que você pode fazer o exercício. O duro é que quando caiu na FUVEST, caiu na primeira fase. Então é super trabalhoso. Agora que a gente já tem o V0 e tem o gama, aí nós vamos no sorvetão. Porque o tempo que ele está pedindo, que é o tesão, que está aqui, é o tempo quando o S vale 0. Então nós vamos pegar o sorvetão, ou só volto no meio da tarde, substituir o S por 0. S0 está lá no gráfico. S0 vale 15, está aqui no gráfico. S0 vale 15. V0 vale 2 e gama vale menos 2. E aí, equaçãozinha de segundo grau, tempo 3, menos 3 e 5, menos 3 não existe, tempo 5 segundos. Outro exercício da FUVEST, que é o do metrô, que ele manda você construir o gráfico e calcular a distância entre as duas estações. Tá? Aí, espere um pouquinho para fechar, vai. Espere um pouquinho. Então, ele fala que tem uma composição de metrô, e aí ele acelera com aceleração constante de 2, até atingir a velocidade de 72. Após a composição, mantém a velocidade constante durante 80 segundos. Aí ele freia com um módulo de aceleração igual a 2 e para na próxima estação. E aí ele manda você construir o gráfico e calcular a distância entre as duas estações. Então, o primeiro trecho, V00, que ele partiu do repouso na estação. Aceleração 2, velocidade final 20. Vamos na vovó tarada achar o tempo. Então, o primeiro trecho já está pronto. 10 segundos no primeiro trecho. Aí ele vem, segundo trecho, velocidade constante. Terceiro trecho, que não podia errar, é que ele deu aceleração em módulo, só que ele está freando. Então, tem que botar o negativozinho aqui e vamos achar o tempo. De novo, 10 segundos. E aí é só construir o gráfico. De 0 até 10 segundos, movimento uniformemente variável. De 10 até 90, porque 90, porque o tempo aqui é 80 segundos. E aí, mais 10 segundos para ele frear e parar. Então, se eu estava em 90, mais 10 segundos, cheguei em 100 segundos. Então, exercício super clássico aí, tá? E aí, para calcular o ΔS, você tira a área. Aí você faz a área. Não precisa trabalhar no primeiro trecho, vir com a fórmula do ΔS, V0t mais gama t quadrado sobre 2. Segundo trecho, terceiro, não precisa fazer nada disso. É só achar a área. Então, ele mandou a gente construir o gráfico para ajudar a gente a fazer o item B. E aí você tira a área e não fica trabalhando com várias fórmulas. Tá? Então, outro exercício importante de revisão aí. E o último, um da Unicamp, que aí depois já vai para o exercício da revisão. O exercício da Unicamp, para lembrar a gente que quando um móvel freia, por mais bêbado que o motorista esteja, ele só vai pisar no freio.
Então, a única força que atua quando ele está freando é a força de atrito. Então, eu misturei um exercício aí, peguei um exercício da Unicamp que misturava a parte de move com a parte de força de atrito. Então, aí a gente já joga tudo numa coisa só. Então, o automóvel tem velocidade de 108 km por hora, massa de 1.000 kg, freio e para em 50 metros. E aí ele quer calcular a aceleração em módulo e o coeficiente de atrito. Então, vai lá, V0, 108, ou seja, 30 metros por segundo. Delta S, 50 metros, V final, 0. Para quem não tem tempo, para não perder tempo, Torricelli. E aí, joga em Torricelli e acha a aceleração. Como ele pediu em módulo, aceleração 9. Agora, o legal é o item B, né? Porque o item A é tranquilo. Então, o item B, ele está freando, só tem FAT. Então, força resultante é FAT. Eu gosto de usar sinal. Por exemplo, se eu tivesse uma força aqui, não fosse freagem, tivesse uma força, como é que a gente ia escrever resultante? Não era F menos FAT? Era assim que a gente ia escrever resultante. Porque toda vez que você tem FAT, FAT é contra o movimento. Mas eu não tenho F. Portanto, nossa resultante fica menos FAT. Eu gosto de usar assim. Que nem o cara que resolve por objetivo, ele gosta de usar em módulo. Então, ele põe o FAT em módulo e o gama em módulo. Eu prefiro usar assim, não. Então, você vai lá, força resultante, massa vezes aceleração, força resultante menos FAT, massa 1.000, aceleração menos 9, FAT 9.000 newtons. Só que vocês sabem que FAT é o quê? Mi vezes M. E, claro, corpo simplesmente apoiado, normal é igual ao peso. Então, normal, peso 10.000 newtons, Mi vale 0,9. Esse exercício eu acho de extrema importância. Tá? E para fechar, se o Zoom fechar, sem problemas, porque a gente já gravou toda a parte de revisão de física. Tá? Então vamos brincar um pouquinho aqui. É um exercício que tem movimento uniforme e movimento variado. Então ele fala aqui que o automóvel parado no semáforo, no instante da abertura passa por ele um outro móvel com velocidade constante de 72 km por hora e o carro que estava parado partiu com aceleração de 0,5. Então é um exercício diferente, porque nós temos movimento uniforme e movimento variado. É óbvio que a gente vai adotar a origem aqui no semáforo. Então, a gente adota a origem aqui no semáforo. E aí monta as funções horárias. Para o móvel A, que está em movimento variado, partiu do zero com velocidade 0 e aceleração 0,5. Móvel B, que está com velocidade constante. Então, ele está em movimento uniforme. Então, é muito legal esse exercício porque ele tem movimento uniforme e movimento variado. E aí é só igualar as equações. Aí você iguala as equações, acha o tempo de encontro. Então, eu igualei SA com SB. Um tempo deu 0, óbvio que é o ponto de partida. Outro tempo deu 80 segundos. E aí você volta e acha o local de encontro em qualquer das equações. Ok? Então, eu vou encerrar a física. Vou encerrar a física aqui antes que ele encerre. Vou dar